Oi, poliglota e futuro poliglota, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, por favor, não se esqueça de se inscrever e deixar o like para não perder nenhum conteúdo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Isa, eu sou poliglota, eu falo 6 idiomas e eu tô aqui para te ajudar na sua jornada rumo à fluência em quantos idiomas você quiser. E se você tem interesse em se juntar ao meu clube de estudos, a gente finalmente vai abrir as novas vagas no dia 15 e até lá vai estar rolando um desafio gratuito que é aberto para todo mundo. Vai ser um desafio aí de 2 semanas que vai te ajudar a potencializar os seus estudos e colocar em prática, que a gente sabe que é a parte mais importante, né? Não adianta ficar aqui só na teoria, o importante mesmo é colocar os conhecimentos em prática e testar e ver o que funciona pra você. Então até o dia 15 a gente vai estar com esse desafio. Mesmo se você estiver assistindo esse vídeo depois, não tem problema, você pode entrar no grupo mesmo assim, que a gente vai deixar disponível lá as atividades dos dias anteriores, tá bom? E o vídeo de hoje é sobre um tema que vocês me pedem muito, que é sobre a prática da fala e também da pronúncia. Eu sei que essa é uma dificuldade de muita gente, eu recebo várias mensagens como eu entendo tudo, mas na hora de falar eu travo. Então a gente tá aqui pra entender por que isso acontece e eu vou passar pra vocês algumas técnicas pra que vocês consigam contornar isso e conseguir falar, né? Porque eu imagino aí que a maioria de vocês aprende um novo idioma pra se comunicar. Salvo alguns casos aí, quem estuda por motivos acadêmicos e só precisa da parte da leitura e da escrita, acho que a maioria de nós aprende um idioma pra conseguir se comunicar com outras pessoas, pra conseguir viajar, pra conseguir, não sei, talvez conseguir um trabalho melhor. Enfim, são muitos os motivos e a gente sabe como a fala é importante e a pronúncia também, então trouxe aqui esse vídeo pra vocês. Se você tá no grupo dessas pessoas que consegue entender tudo e não consegue falar, provavelmente você cometeu o erro de começar a falar um pouco tarde na sua jornada. Eu sei que é difícil no início, que a gente não consegue formar muitas frases e que falta pra gente estrutura, falta vocabulário, faltam muitas coisas pra gente conseguir falar, mas é importante que a gente já tente, sabe, logo no início, que a gente não deixe pra falar só quando a gente já estiver nesse nível que a gente consegue entender muito. E esse que é o erro de muita gente. Se você já entende muita coisa, isso é algo bom, porque você só precisa mesmo de colocar as técnicas em prática para que você consiga destravar. Eu vou passar para vocês primeiro formas de praticar sozinho, depois formas de praticar em grupo e depois vou passar para vocês como eu faço para ter uma boa pronúncia nos idiomas que eu falo. Uma reclamação de quem geralmente não pratica fala é não ter com quem praticar. Só que, gente, isso não é desculpa. Agora eu tô aqui num hostel que todo dia eu tô praticando quase todos os idiomas que eu falo, porque tem muitas pessoas do mundo inteiro, mas geralmente eu não tô nesse contexto. Inclusive as pessoas falam, claro que você fala francês, você morou lá. Só que isso não é uma verdade, não é porque você vai pra um país que você necessariamente vai praticar tanto assim o idioma. Tanto que tem pessoas que moram há anos em outros países e não falam. Então tem como você praticar sozinho, tem como você praticar também com outras pessoas, não necessariamente estando em outro país. Um outro ponto também que impede que as pessoas pratiquem sozinhas é o medo de errar. Tem muitas pessoas que acham que se não tiverem a correção, elas vão falar errado e vão continuar falando errado pro resto da vida. Sendo que não é assim, né? A gente consegue fazer autocorreção. Claro que é melhor tendo um professor, um tutor, alguém para te corrigir ou um parceiro de conversação, mas você também consegue fazer a autocorreção e você consegue se encontrar ali no idioma de outras formas, entende? E isso é um erro também, de só praticar quando você tiver outras pessoas, porque aí o seu progresso vai ser muito mais lento. Até porque falar um idioma é algo muito prático, então você vai conseguir perceber o seu progresso simplesmente porque você vai estar conseguindo falar cada vez mais, você vai conseguir formar frases maiores, textos mais longos e também você vai conseguir trazer ideias mais complexas. E isso você vai percebendo com o passar do tempo e com prática, em grupo ou de forma individual. Então vou passar aqui para vocês 3 técnicas que eu uso para praticar o idioma sozinha e que são muito importantes e que me ajudam muito mesmo de verdade a me desenvolver em todos os idiomas. A primeira coisa que pode parecer muito óbvia, mas é você falar sozinho mesmo, sabe? Tem muita gente que tem vergonha até de abrir a boca e falar na frente do espelho, mas se você não fala sozinho, como que você espera conseguir falar bem com outras pessoas, sabe? Eu acho que ter esse treino é muito importante. Mas a gente esquece de algo muito importante que a gente tem hoje, que é a ajuda da inteligência artificial. E é o que eu falo, uma inteligência artificial ainda não tá no ponto de substituir um humano, né? Não tá no ponto aí de substituir um tutor, um professor, o que seja, mas já é muito bom sim, e a gente já consegue praticar muito e perceber os nossos erros também, sabe? E hoje em dia existem inteligências como o ChatGPT que eu uso direto, assim, eu acho a melhor até. Você só tem que saber dar os comandos corretos, né, pra pedir pra ela te corrigir, mas a gente tem também algumas inteligências que são feitas para o estudo de idiomas. Vou mencionar 2 aqui que vocês podem procurar e que são boas e que são gratuitas, ou liberam até um certo
certo tempo ali, você pode usar gratuitamente. A primeira chama Gliglish, que é muito legal, e a segunda chama TalkPal. Essas duas são interessantes porque elas te fornecem tanto a possibilidade de uma prática livre ou quanto um roleplay. Essa Gliglish é muito legal porque ela te oferece a possibilidade de, por exemplo, vou treinar em um contexto de aeroporto. Então você realmente vai simular como se você estivesse em um aeroporto. Ou vou fazer o check-in em um hotel. Então acho que é legal para você se preparar para situações específicas e principalmente, não sei, quando você tá nervoso, quando você precisa ir no médico, por exemplo. Eu tive que ir no médico na França e eu não tinha um francês muito bom, então eu fiquei assim suando frio porque para mim tava difícil tanto pela questão da língua, pelo vocabulário que eu não tinha, né, vocabulário de doença e tudo mais, e pela situação mesmo, né, de você, poxa, você tá em outro país tendo que falar um outro idioma explicando o seu problema. Esse tipo de inteligência artificial pode te ajudar. O único ruim é que, como eu disse, elas são um pouco limitadas, né, e nunca vai substituir ali uma interação humana mesmo, mas já é muito bom. Acho que se vocês conseguirem fazer 20 minutinhos por dia, vocês já vão notar que a fala de vocês vai ficar muito mais fluida. E uma outra coisa muito importante quando você tá praticando sozinho, principalmente a fala, é se gravar. Você tem que ter esse registro, porque, como eu disse, a gente consegue sim perceber a nossa evolução, mas fica muito mais óbvio quando você se grava, assim como eu tô fazendo, sabe? Eu já falei isso em outros vídeos, mas a minha página no Instagram começou assim. Eu tava me gravando, falando francês e começou a se juntar uma comunidade, né? A gente consegue sim perceber, sabe? Porque às vezes quando a gente fala, a gente já percebe o erro. Mas tem coisas que a gente sabe, na teoria a gente já sabe como fazer, principalmente erros gramaticais ou de pronúncia, mas na hora de falar a gente fala de uma forma porque a memória muscular tá acostumada a falar assim. E aí quando a gente vê a gravação, a gente consegue perceber esses erros e corrigir em uma próxima vez, né? E é algo assim muito gradual, sabe? Não é porque você fez um erro uma vez que você vai fazer ele sempre, ou também não é porque você acertou uma vez que você vai continuar acertando pra sempre, né? Tem coisas que você sempre vai errar, porque o aprendizado de um idioma é assim. Eu sugiro pra vocês formas muito fáceis, criar aquele grupo no WhatsApp que a gente tem com a gente mesmo, né? Geralmente pra enviar alguma nota, alguma coisa, mas cria um grupo desse pra cada idioma e se manda ali um áudio, às vezes pode ser enquanto você tá conversando com a inteligência artificial, você pode pegar algum tópico de conversação e falar sobre, e você pode se colocar desafios, tipo, hoje eu vou conseguir falar por pelo menos 30 segundos, amanhã já vou tentar falar 1 minuto, e vai assim até que um dia você vai conseguir fazer um monólogo de 5 minutos. Agora, algumas formas de praticar em grupo, que é o nosso objetivo final, até porque quando a gente fala sozinho, quando a gente tem um monólogo, por exemplo, a gente fala de um jeito e praticando com outra pessoa é algo muito menos planejado, né? Algo muito mais espontâneo. E geralmente tem o elemento timidez, tem outros fatores também, mas existem formas da gente conseguir praticar em grupo que vão ajudar com que a gente tenha mais fluidez no idioma. A primeira opção são alguns aplicativos e eu vou dar aqui a minha opinião mais honesta possível sobre eles, tá? Tem 2 aplicativos que são os mais conhecidos, que são o Tandem e o HelloTalk. São 2 aplicativos que têm uma proposta parecida, que é proporcionar essa troca mesmo, né? Um language exchange, uma troca com algum nativo. Então, geralmente, você vai encontrar pessoas que estão praticando a sua língua materna, no nosso caso, português, e em troca, a pessoa vai praticar com você a língua dela. Na teoria, são aplicativos bons entre os dois. Sendo muito sincera, eu prefiro o HelloTalk, porque eu acho ele um pouco mais filtrado, mas é isso, você tem que ir para esses aplicativos com muita paciência, com um certo filtro também, entendendo que ali tem muitas pessoas que são mal intencionadas, tem muitas pessoas que vão te sexualizar, por exemplo, né, porque você é brasileira, isso acontece muito, então você tem que passar um filtro mesmo, sabe, o tipo de mensagem que você vai responder e que tipo de pessoa você vai interagir. Para isso, para tornar a sua experiência nesses aplicativos melhor, eu tenho algumas dicas que podem ajudar e é a forma com que eu uso hoje em dia. Eu não uso tanto, né, porque eu tenho o clube que eu vou falar daqui a pouco, mas quando eu uso assim muito de vez em quando hoje em dia, eu faço isso. Nesses 2 aplicativos tem um modo chat, que é para você escrever e você pode ligar diretamente para uma pessoa, mas o que eu sugiro mesmo é que vocês vão lá no modo live ou festa, enfim, que geralmente são conversas em grupo. E quando é uma conversa em grupo, é muito mais difícil que uma pessoa faça algo ruim com você, sabe? Ou que faça algum comentário, alguma piadinha, assim, porque esse tipo de pessoa geralmente não vai falar as coisas na frente dos outros, né? Então você pode ali conversar. É um pouco limitado porque é só áudio e hoje em dia eu gosto de ver, né? Pra mim ajuda a ver a pessoa, ter essa interação, mas você pode
pode entrar em alguma dessas salas de áudio e ficar lá só ouvindo, mas o seu objetivo é falar. Tentem se lembrar disso, tá? Porque se você ficar só ouvindo, você não vai melhorar a sua fala, né? Então você vai melhorar a sua compreensão, vai melhorar outras coisas, mas o seu objetivo é melhorar a sua fala, então você tem que falar. Um outro ponto que eu acho um pouquinho negativo é porque essas conversas tendem a ficar um pouco repetitivas. Então geralmente é sempre: ah, oi, de onde você é, o que você faz, onde você mora. E eu me vi nessa situação, sabe? Que eu sempre tava entrando nesses aplicativos, nessas salas e tava praticando a mesma coisa. E uma coisa que você precisa pra melhorar a sua fala, melhorar a sua fluidez, é que você fale sobre assuntos diferentes, porque assim você vai estar usando o vocabulário e vai estar praticando o idioma em contextos diferentes, entende? Isso é muito importante. Uma segunda forma de praticar em grupo, e que eu acho muito divertida, mas também o objetivo é um pouco diferente, são os Language Exchanges. Como eu viajo já há 2 anos, eu peguei muito o hábito de participar de Language Exchanges, porque também é uma forma muito legal de conhecer pessoas quando você está em outro país. Então, o mais conhecido aí hoje em dia é o Mundolingo, né? Ele está presente em vários países. No Brasil, acho que tem no Rio, em São Paulo tem um que chama Multilingo, mas em outros estados eu não sei. Mas é muito legal, né, ter essa troca com outras pessoas. Eu já fui no Mundolingo na Argentina, não lembro se eu já fui em outro país também. Mas é uma opção, vocês conseguem ver os eventos do mundo inteiro lá na página deles no Instagram. Eu não sou embaixadora do Mundolingo, tá, gente? Tem gente que me pergunta até hoje, tipo, onde eu consigo informação sobre o evento? Entrem lá na página deles. Eu não tenho nada a ver com a organização, eu só divulguei mesmo. Mas tem como você encontrar também. Eu lembro quando eu morava na França, eu fazia muito isso, e quando eu morei no Marrocos também. Eu só digitei no Facebook mesmo, porque as pessoas, os gringos usam muito Facebook, então eu lembro que eu consegui achar um grupo bem legal no Marrocos, em Rabat, né, que eu fiquei lá, que era blá 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 Language Exchange Rabat. Então, literalmente, você vai pegar isso e colocar o nome. Tem Montpellier, na França, Bordeaux, Toulouse. Tem muitos lugares assim. E são pessoas bem legais também, sabe? Que estão dispostas ali a trocar. No Brasil, acho que não tem. Mas, uma dica, né? Se você estiver em outro país, você pode fazer isso. Quem sabe vai ter na sua cidade. E algo que pode ser um bônus, mas também pode ser um pró, é que tem um clima mais de paquera. Assim, eu senti, sabe? Principalmente no Mundolingo. E a outra forma de praticar em grupo, e pra mim é a melhor, assim, se o seu objetivo realmente é evoluir em um idioma e conhecer pessoas que têm os mesmos objetivos, conhecer e participar de uma comunidade poliglota, a melhor forma é participar de um clube de estudos, porque assim você não vai perder o seu foco, sabe? E assim também, independente do lugar que você estiver, independente do país, sem sair de casa mesmo, você consegue praticar. E por isso, né, eu convido vocês a participarem do meu clube, que é o Clube Rotina Poliglota. No clube, a gente te fornece as ferramentas necessárias para que você crie a sua rotina de estudos em vários idiomas, e o nosso objetivo ali é a prática em comunidade. Então, você acessa a nossa plataforma a partir de qualquer dispositivo, no computador, no tablet, no celular, e você consegue ter o contato com outros membros. A gente tem encontros de conversação várias vezes por semana, a gente também tem a nossa salinha de estudos, que é uma prática um pouco mais descontraída, e são encontros bem poliglotas, você não precisa ficar restrito a um idioma só. Pra mim, isso tá sendo fundamental, porque se eu fosse pagar um tutor, um professor, se eu fosse entrar em um clube de estudos de cada idioma que eu falo, eu ia estar falida, porque todo o meu dinheiro ia ser destinado para isso. Mas justamente por isso, né, para atender essa necessidade de praticar vários idiomas, e eu sei que a galera gosta muito, né, de se desafiar e falar vários idiomas no mesmo dia, ou então em um encontro eu vou praticar inglês, no outro eu vou praticar francês, no outro eu vou praticar espanhol, a gente te dá total liberdade. O que é muito legal, e para driblar aquele problema que eu tinha comentado, né, de sempre ter conversas repetitivas, é que a gente tem temas por encontro de conversação. E são temas variados, então a gente já falou sobre tatuagem, a gente já falou sobre cultura de trabalho. Ontem a gente tava falando sobre felicidade, sabe? Que é um tema assim mais filosófico e todo mundo ficou assim. Então é legal porque a gente tem essa troca e não é algo só sobre o idioma, sabe? A gente tá sempre ali trocando ideia, a gente tá conversando e a gente tá abrindo a nossa cabeça também. Então se você tem interesse em praticar com a gente a nossa comunidade maravilhosa, o link tá aqui na descrição. Agora vamos falar sobre algumas técnicas que eu uso pra melhorar a minha pronúncia. Um comentário bem breve sobre pronúncia e sotaque. Vocês sabem que eu sou contra isso de perca o seu sotaque, fale sem sotaque. Pronúncia e sotaque são diferentes. E, enfim, eu não preciso falar muito sobre isso, porque vocês já sabem o que eu penso. Eu acho um absurdo que até hoje pessoas se apoiam nisso, de fala inglês sem sotaque, enfim, vocês já sabem o que eu penso. Mas a gente consegue sim aplicar algumas técnicas pra gente ter uma pronúncia melhor, mais articulada,
fluida, não necessariamente mais nativa, tá? Não é isso. Mas a gente consegue sim trabalhar a nossa pronúncia de uma forma que a gente consiga falar de forma mais confortável. A técnica que eu uso é a técnica usada pela maioria dos poliglotas, porque é uma técnica muito boa e muito fácil de ser aplicada, e é a melhor amiga de quem estuda um idioma sozinho, porque é a técnica shadowing. É muito fácil, você consegue aplicar com 3, 5 minutos por dia e já melhora muito, mas você tem que saber aplicar. Essa técnica chama shadowing porque vem justamente da palavra shadow, né, de sombra. A ideia é que você seja uma sombra do falante ali. Então você vai ouvir e tentar repetir, mas é repetir exatamente como você ouve, imitando tudo, imitando cada pausa, cada respiração, cada mudança de entonação. Se o locutor falar de uma forma mais triste, você vai falar assim. Se ele falar, sabe, mais animado, ou a ideia é que você fale exatamente assim, porque literalmente você vai copiar tudo. E funciona muito bem. Existem duas formas, na verdade, de fazer, que uma é você ouvir e tentar repetir logo em seguida, tipo, deixando um espaço de 1 segundinho entre o que você ouve e o que você fala, e a outra é você ouvir e tentar meio que dublar mesmo aquele áudio, sabe? Só que você não vai estar dublando, né? Você vai estar realmente falando por cima. Deu pra entender? E assim, com essa técnica eu consegui melhorar muito a minha pronúncia no francês e reproduzir sons, né, que eu não conseguia, tipo, très, trop, travail, esse tipo de som, mas eu admito que eu acabei copiando até demais e eu peguei alguns modismos, assim, tipo, principalmente do sotaque parisiense, porque é isso, a ideia do shadowing é que você copie tudo, então eu acabei copiando, tipo, a je vais, au travail, sabe, essas pequenas coisas, assim, e fiquei com uma pronúncia muito francesa mesmo, assim. Mas é isso, gente, tentem fazer, se você tem dificuldade com a pronúncia, tenta colocar isso na sua rotina, sabe? Você vai fazer 2 minutos por dia, 5 minutos, até porque é algo cansativo, não é algo que você vai ficar 1 hora repetindo, né? Você vai ficar com a voz cansada e também vai se tornar algo chato. Então é algo que você consegue fazer rapidinho, com pouco tempo por dia mesmo. E assim, gente, com tudo que eu falei aqui, vocês têm que aplicar para a realidade de vocês. Eu estudo idiomas há muitos anos, né? Eu já tô indo pro meu 7º idioma, então eu já desenvolvi esse senso de autocorreção. Tem muitas coisas, né, que eu já fiz no inglês, já fiz no francês, e eu sei que eu só preciso reproduzir isso pros outros idiomas que eu falo e que geralmente dá certo. Mas se você tá começando um idioma agora, tente sim ter algum feedback de outra pessoa, sabe, de alguém, de uma comunidade, né, como do clube. Tenha algum tutor ou que você tenha um parceiro de conversação para que você consiga ter um feedback. Além de eu estudar idiomas há muitos anos, né, eu também tenho prática de ensino, então isso deixa o meu ouvido bem mais aguçado, assim, pros erros. Então, quando eu me ouço falando, eu consigo perceber muito mais fácil porque eu tenho esse histórico, o que pode não ser o seu caso, né? E por isso que é interessante ter o feedback. Mas uma boa notícia é que, como eu disse, a gente tem hoje tecnologias maravilhosas e eu vou deixar aqui para vocês um prompt que vocês podem usar com o ChatGPT. Assim vocês conseguem corrigir usando essa inteligência artificial. Você tem que abrir o aplicativo do ChatGPT ou no celular ou no tablet. No computador não funciona, a menos que você coloque uma extensão, mas no seu celular aí você vai conseguir. Você vai lá no ícone, que é um de fone de ouvido, para que você consiga falar. E aí você vai falar com ele isso aqui. Vou ler um parágrafo e quero que você avalie a minha pronúncia, dizendo em quais fonemas eu preciso melhorar, ou dizendo quais palavras a minha pronúncia não tá correta. Algo assim. Com isso, você vai ler, né? Você escolhe ali um parágrafo no idioma que você está estudando, faz a leitura e aguarda a correção no final. Eu tô usando a versão do ChatGPT que é a mais atualizada e ela é paga, né, porque eu uso para outras coisas também, mas a versão gratuita também funciona muito bem. E é isso, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, e o meu intuito aqui realmente é fazer com que vocês coloquem em prática. Não adianta você ver vários vídeos sobre como falar um idioma se você mesmo não fala, entende? Então é isso que é o mais importante. Espero que você saia daqui um pouco mais motivado, um pouco mais inspirado e com uma ideia do que você pode fazer para melhorar sua fala em outros idiomas. Lembrando mais uma vez de vocês olharem a descrição, porque ali vou deixar alguns links úteis para vocês, inclusive do desafio e das inscrições pro clube. Muito obrigada por ter assistido até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.